Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula e agora trazendo um tema, né, muito importante na atualidade, que é a logística, né? Vamos falar um pouquinho sobre a logística. Vamos começar aí falando um pouquinho de logística nas empresas e a importância da logística na administração pública, né? Hoje, a administração pública, ela depende totalmente da logística, né, para redução de custos, para melhoria de serviços, para conseguir ter eficiência e eficácia na distribuição dos seus serviços, né? Então, vamos lá. O objetivo dessa videoaula é apresentar para vocês os conceitos de logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos, e a gente vai tentar mostrar aí para vocês também um pouco sobre a logística na administração pública. Nós vamos começar dando esse conceito geral, por que que a logística ela é muito utilizada na administração privada e por que que a administração pública hoje, né, depende da logística, né, principalmente pela entrega de seus serviços à comunidade, né, à sociedade. E aí eu trago para vocês aqui essa definição de logística, né? O Council of Supply Management Professionals, que é um conselho, né, de gestores da cadeia de suprimentos, eles trazem esse conceito, né, que a logística, né, é o processo de planejar, executar e controlar o fluxo o fluxo e armazenagem de forma eficaz e eficiente em termos de tempo, qualidade e custos, de matérias-primas, materiais em elaboração, produtos acabados e serviços, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aí às exigências do consumidor. Então, veja bem, primeiramente nós temos aqui planejar, executar, controlar, né? Isso aí é o ciclo PDCA da administração. Então, nós já vimos aqui que a logística é um processo da administração, uma disciplina da administração, né? Porque eu utilizo o ciclo PDCA, justamente para desenvolver, para planejar, para executar, para controlar, para avaliar todo o fluxo, né, de processo. Então, vamos tentar mostrar para vocês aqui como é que é esse funcionamento, para a gente entender melhor esse conceito. Vamos entender, né? Então, vamos fazer algumas considerações sobre esse conceito, justamente para a gente tentar entender melhor como que funciona a logística. Então, a logística, nós falamos aí que ela é planejar, executar, controlar, né? Isso aí é igual ao planejamento, organização, direção e controle, ou seja, são as 4 funções básicas da administração: planejar, organizar, direcionar e controlar. É o ciclo PDCA. Então, nós precisamos. Então, vamos adiante com essas considerações, né? Então, planejar, controlar, avaliar, né, o fluxo, né, que é transportar. E aí, no caso, ele fala que é o fluxo de armazenagem, né? Então, o fluxo de armazenagem, transportar, armazenar, estocar, né? E quando eu faço o transporte e estoco, eu estou fazendo uma manipulação nesse fluxo, manipulação de informações, manipulações de produtos, né? E eu preciso que isso seja de forma eficiente, ou seja, quando eu falo que eu preciso ser... A eficiência, nós falamos na videoaula passada, né? Quando a gente estava tratando de um tópico especial em projetos, que os projetos eles têm que ser eficientes, o planejamento tem que ser eficiente, justamente pela questão dos recursos, né? Então, a eficiência ela está direcionada aos recursos, né? Então, eu preciso estocar de forma eficiente, né, todos os processos, né? E eu preciso, nesse fluxo, transportar para buscar atingir o resultado, que é ser eficaz, né? Então, a eficácia ela está relacionada aos resultados. Então, eu preciso ter, né? Eu preciso buscar a eficiência dos processos para atingir a eficácia, para atingir os objetivos, os resultados. Mas eu preciso considerar aí
o tempo, a qualidade e os custos. Então, eu preciso ser eficiente no tempo, nas qualidades e custos de quê? De matérias-primas, de materiais em elaboração, de produtos acabados e serviços, né? Então, eu preciso ter... por isso que a logística, ela traz essa definição bem ampla, ela mostra que ela faz parte do ciclo PDCA da administração e ela traz essa importância, essas considerações de como fazer. Então, uma logística, ela agrega muito valor de tempo, de qualidade, de custos, né? Ela vai agregando esses valores. Então, pessoal, e essas matérias-primas, né? Materiais acabados, produtos em processo, tem que ser de forma eficiente e eficaz, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, né? E isso é a oferta e a demanda. Então, eu preciso atender às exigências do consumidor. Então, uma logística, nós falamos que ela é desde a necessidade do fornecedor, de um cliente, desde a necessidade de um cliente, até a entrega desse produto no cliente, né? E quando nós falamos aí a logística empresarial, ela é dividida em duas logísticas, né? A administração de materiais e a logística de distribuição. Então, dentro da administração de materiais ou logística interna, a gente tem lá os processos de compra, estocagem, armazenagem, justamente para atender às exigências do consumidor. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? A logística, volto a repetir, ela é dividida em administração de materiais, ela é dividida em logística de transporte e distribuição, tá bom? Então, vamos tentando aí ver, aí nós começamos a colocar uma sementinha na cabeça de vocês sobre a importância dessa logística na administração pública, né? A gente começa a falar. Então, não é só a logística, ela não foi feita para as empresas, é qualquer tipo de empresa, seja uma organização pública, seja uma organização privada, seja uma organização não governamental, qualquer tipo de organização, a logística ela vem para agregar valor. E sem a logística, as empresas não vão ter o desempenho, não vão atender às exigências do consumidor, né? Então, resumindo, a logística, né, ela é um processo baseado nas 4 funções da administração que nós falamos, né? Ela é um processo baseado nas 4 funções da administração, que se articulam aí para equilibrar oferta e demanda, né? Então, eu preciso entender, né, que dentro da logística, né, existe alguns conflitos de interesse, né? Por exemplo, se eu for pegar lá dentro da administração de materiais, por exemplo, o setor de compras, né? O setor de compras ela é responsável aí pelas compras de matéria-prima, materiais acabados, e o marketing, né? O marketing ele quer vender, quanto mais ele vender, melhor. Uma que gera comissão, principalmente as empresas que pagam comissão. Mas, para o marketing, quanto mais estoque tiver, melhor para eles venderem. O produto é entregado mais rápido. Mas aí a gente tem que tomar cuidado na questão da administração de estoques, né? Então, a logística, ela toma cuidado com isso. Eu não posso ter excesso de estoque, porque eu vou estar acrescentando custos. Ao mesmo tempo, eu não posso ter um estoque aquém, porque o marketing não vai conseguir vender. Então, olha aí, por isso que essa função de planejamento, controle, ela é super importante. Então, tem que ser de forma eficiente para buscar, para atingir os resultados, né? Então, a logística, né, ela tem por finalidade, e isso que é importante, né, que foi aquela aqui que nós falamos, o objetivo é atender às exigências do consumidor, então é atender o cliente, colocando em suas mãos o produto certo, no tempo certo, na hora certa, na qualidade desejável, né, a qualidade que o cliente exigiu, né, a um menor custo possível, ou seja, um custo ideal para o cliente, ok? Então, isso é importante. E qual que é a importância da logística no cenário atual? E por que estudar logística, né? Logística é uma função essencial na empresa, né? Porque ela planeja, organiza e controla todo o conjunto de atividades de movimentação e armazenamento,
que facilita o fluxo de materiais, produtos, desde o fornecedor. E aí a gente fala, né, que a logística ela começa desde a necessidade do cliente. O cliente tem a necessidade de comprar, então aí a logística já entra. Ela vê essa demanda, né, e ela já entra em contato com o fornecedor e vai comprar. Então tem esse ciclo aí, né, até o consumidor final. Então, para satisfazer a demanda ao menor custo, né, incluindo aí os fluxos de informações e controle. Então, por que estudar logística? Devido, né, nós falamos muito isso lá no vídeo anterior, né, quando nós estávamos falando de projeto, as empresas elas são mutáveis, né? Então ela precisa mudar. Então, devido a essa maior competitividade, as empresas elas precisam mudar, elas precisam se adaptar à realidade. Então, uma logística ela é um setor estratégico da empresa, porque ela pode colocar a empresa aí para ser competitiva, né? E ela tem que ser competitiva. Escassez de matéria-prima, então, olha aí, existe, né, a escassez, falta de mão de obra qualificada, ineficiência da distribuição, né, necessidade de uma maior ocupação de mercado. Então, as empresas, elas necessitam. Então, até as empresas públicas, elas precisam aí, falta qualidade de mão de obra, ela precisa ter uma distribuição de materiais eficiente, né? A gente vai estar falando isso. Por que estudar logística, né? Pessoal, tem a importância econômica aí, né? Tanto a microeconomia como a macroeconomia, e também é o que nós falamos, nessas novas formas de atuação no mercado. Eu preciso ser competitivo. Minha empresa, né? Seja ela pública ou privada, ela tem que ser sustentável, né? Então, e as novas demandas sempre da sociedade, né? E aí eu entro num item interessante, que é essa cadeia, gestão da cadeia de suprimento, né? A cadeia de suprimentos, né, é o conjunto de todas as organizações encadeadas que agregam valor a um produto, né? Então, o que acontece? Vai desde o primeiro fornecedor, desde aquele que fornece a matéria-prima, até o último cliente. Então, essa é a cadeia. Se a gente for pegar, por exemplo, um doce de leite, né? O doce de leite, se eu for pegar a cadeia de suprimento dele, ela começa lá no fornecedor, aquele fornecedor rural, que vai fornecer o leite para a indústria ela vai, né, através aí de vários fornecedores, fornecedor de açúcar, fornecedor de leite, ela vai desenvolver o doce, depois ela pode passar aí para um distribuidor, o distribuidor passar para o atacadista passar para o varejista até chegar ao cliente, consumidor final. Então, é um conjunto de organizações, e isso é interessante a gente saber. Então, essa cadeia, né, ela é formada pela organização de seus fornecedores, né, fornecedores, dos clientes, os clientes do cliente. Então, isso é importante a gente conhecer, né, que também o gerenciamento da cadeia de suprimentos, ou Supply Chain Management, né, é conhecido também como gerenciamento da rede logística de uma empresa, né? Então, por exemplo, eu citei aqui, né, o doce, mas eu já dei um exemplo aqui de um queijo também, né, que vai começar desde a produção de leite, a fabricação do queijo, até chegar, né, passando pela redistribuição aí, até chegar no cliente. Então, o fluxo de informação, para a gente entender como é que funciona a cadeia de suprimentos, né, o fluxo de informações ela começa no fornecedor, então o fornecedor ele encaminha materiais, informações, essas informações elas vão e voltam, né, para a fábrica ou montadora e vai para o atacado, varejo, lembrando que as informações, né, ela sai desde o fornecedor inicial, ela vai passando até chegar no consumidor final e volta até chegar no consumidor também. Então, se tiver um produto defeituoso, ele vai voltar para a indústria, que a indústria, às vezes, pode ter sido um problema na matéria-prima. Então, a gente tem esse fluxo de informações e materiais. E é esse controle, né, do gerenciamento da cadeia de suprimentos que ajuda aí numa melhoria nos produtos, né? Aqui, pessoal, eu tenho uma gestão da cadeia, só para mostrando para vocês, tá vendo? Ó? A gestão, né, tem os fornecedores, e lembrando que aqui eu estou falando da gestão, são né, várias organizações. E dentro de cada organização dessa, se tem aí, né,
o fornecedor, se tem a logística, né? Tanto a logística interna, que é a logística de administração de materiais que nós falamos, como a logística externa, né? Dentro de cada empresa. Então, aqui o fluxo de informações, de materiais, eles vão e voltam, né? Então, eu preciso conseguir gerenciar essa cadeia justamente porque vai facilitar. Hoje é muito fácil, né? Por exemplo, dentro da empresa pública ou privada, né? Um pedido que você faz hoje, dentro de uma empresa, ela já te passar, você pode consultar o seu pedido no site da empresa e ele vai te mostrar onde é que sua mercadoria está, né? Então, hoje, até nas compras públicas, fica mais fácil, né, identificar onde está a mercadoria naquele momento, né? Então, a gente precisa ter esse relacionamento, né, com todos os clientes, com as gestões, justamente para ter. E outra, tem-se alguns produtos que dependem da logística reversa também, né? Que são aquelas devoluções. Nós precisamos ter essa logística reversa, né? Porque até pela questão de administração pública, né, descarte, por exemplo, de materiais tecnológicos, descarte de pilhas, descarte de produtos tóxicos, né, resíduos tóxicos, isso aí tudo é parte da logística. Como que a prefeitura ela faz hoje do seu município, né? Como que ela faz com a logística reversa, né? Que é coletar os produtos, né? Coletar os produtos aí de resíduos tóxicos. Não pode jogar, por exemplo, os produtos, as seringas utilizadas nos hospitais. Então, tem que ter esse controle, porque senão joga na natureza, vai dar um dano ambiental muito grande, né? Então, olha a importância da logística aí, né? E aí vem a logística na administração pública, né? A necessidade, o impacto que causou a crise do Estado, tanto fiscal e institucional, o impacto que causou aí a redemocratização, as mudanças tecnológicas, né? Então, o Estado ele tem grandes desafios aí hoje que a logística pode ajudar e muito, agregar muito. Racionalização dos usos dos recursos, demanda de novos serviços, né? Participação e controle social, reforma do Estado, né? Então, olha o impacto. Então, e aí nós temos a logística e as políticas públicas, né? Então, vamos colocar aqui as etapas, né? As etapas da logística das políticas públicas. Então, suprimento, aquisição, distribuição, estoque, armazenagem, manuseio de materiais, distribuição, transporte, olha aí, transporte escolar, transporte de pessoas, documentos, informações, né? Que a logística ela não é só transporte físico, ela tem o transporte de informações também, né? Serviços de apoio em infraestrutura, como protocolo, movimentações de arquivo. Você está vendo que nós estamos falando do ciclo PDCA, planejamento, manutenção, movimentação, né? Políticas públicas eficientes e qualidade requerem ações que sejam feitas, né? Então, algumas, né, a gente tem que tomar cuidado. A logística ela tem que trabalhar de forma integrada, dinâmica e bem organizada, mas nós temos que lembrar que na administração pública, né, tem algumas particularidades, né? Os serviços são voltados à garantia de direitos. Serviço deve promover acesso a serviços públicos, ou seja, todo o objetivo aí, né, é para a sociedade, né? É para a sociedade. Então, deve garantir o direito de uso, né? Então, aqui tem algumas perguntas que eu gosto de colocar para vocês. Como se dará a produção e distribuição de bens e serviços, né? Aí nós temos aí essa coordenação de fluxos, como a cadeia de produção puxa, né? E como ela é acionada. Nós temos duas alternativas: o fluxo puxado, né? Que a cadeia se organiza. Nós vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem, né? A cadeia se organiza para atender a demanda do cliente que puxa a produção. O fluxo é empurrado, né? O fluxo é acionado por quem produz e entrega, né? E aí eu tenho que tomar cuidado com os critérios de decisões, né? Principalmente na questão de visibilidade da demanda e tempo necessário para ressuprimento e distribuição versus a necessidade do cliente. Então, veja bem, medicamentos têm baixa visibilidade e necessidade imediata. Olha o sistema empurrado aí. A organização se organiza para atender a demanda do cliente, tá vendo? E os bombeiros, né? Os bombeiros é uma demanda, né? É uma demanda específica que não pode esperar, né? Que é
o puxado, né? É o puxado, a cadeia se organiza para atender, enquanto os medicamentos é o empurrado, né? O fluxo é acionado por quem produz e entrega ao cliente, né? Só fazendo essa correção aí, bom? Então, nós temos esses exemplos aí, para entender melhor. Ritmo de produção, aí vai ser, né, contra pedido, vai ser de acordo à demanda, né? Eu não posso ter estoque alto, eu falei isso, né? Os critérios de decisões, os custos, né? As características do processo, vai ser contínuo ou não, a velocidade na obsolescência, ou seja, eu não posso estocar, né? Eu não posso estocar grande quantidade de produtos, né? Uma escola pública e uma escola municipal, ela não pode ter um estoque altíssimo de produtos lá, né? Por exemplo, de merenda, que pode ocorrer aí do produto se perder, ter validades, né? Então, eu tenho alguns exemplos aí, vacinas comuns, vacinas raras. Então, olha bem para você ver, para vocês verem. Eu tenho que tomar cuidado com a questão da estocagem. Então, olha aí, as vacinas, né? A gente tem que saber estocar. Ela demanda de maquinário, ela tem validade, né? Tem que atender a população. Então, a gente tem que ter que tomar cuidado com isso, né? São vários, né? Vários serviços aí que a gente tem que atender, né? Cirurgias, a quantidade de produtos aí, né? Aí vai a demanda por cirurgia. Então, olha a logística na administração pública, alocação de estoque, quanto manter estoque, se o estoque vai ser centralizado ou não, tá vendo? Imagina a saúde, né, um campo da saúde, inclusive tem uma questão dessa lá no fórum, né? Imagina para ela fazer essa logística, né, dos medicamentos, né? Porque ela tem que ter estocagem, ela tem vários postos de saúde, e como é que ela vai organizar o estoque? Como é que um hospital vai organizar seu estoque, né? E a questão, que aí você tem remédios baratos e tem remédios mais caros, né? E não pode faltar o item, porque quando falta uma medicação, pode ocorrer aí até ocasionar a morte de um paciente, né? Por falta de medicação. E aí, qual que é o objetivo, né? Qual que é o objetivo da logística? É justamente atender na hora que o cliente mais precisa, né? Na hora que o cliente precisa. Aí tem as políticas de transportes, né? As alternativas, quais os modais, quais os tipos de transporte utilizar, a cada quanto tempo, né? Os critérios, né? Decisão, desempenho do serviço, tempo de entrega, os riscos, né? Aí nós temos exemplos aí de material escolar, né? Pode ser descentralizado, colocado aí em cada localidade os materiais, no tempo certo, né? Usa-se muitos modais. As urnas eletrônicas, por exemplo, né? As urnas eletrônicas aí, o município ele tem que distribuir as urnas no tempo certo, na hora certa, não pode atrasar. E outra, todas as urnas têm que estar funcionando. Então, olha aí, olha a logística, como é que ela funciona bem, né? O foco da produção pode ser delegada, como e quanto, né? Quanto. Então, estrutura de remuneração pelo serviço, alternativa, remuneração. Então, quando eu posso utilizar da logística, né? Eu tenho que ter essa estrutura, principalmente qual os gastos que eu vou ter com a logística, né? Qual o custo que eu tenho de levar os alunos, materiais para os alunos, merenda para os alunos, levar os alunos das comunidades rurais para a escola, né? Tem que ser um serviço, né? Tem que ser um serviço adequado, né? Propriedades a nível de delegação da produção de bens, né? Aí eu tenho, né, propriedades ativos, aí eu posso, né, utilizar aí, né? Eu tenho que tomar cuidado às vezes, né? Dentro da administração pública, né? Dentro da administração pública aí, tem a questão dos critérios para decisão, que é o que a lei permite, né? Valor e importância dessas estratégias, competências. Então, dentro da administração pública, por exemplo, estradas, concessões, serviço de coleta de resíduos tóxicos, que eu falei, né? Eu tenho que tomar cuidado, né?
É justamente porque esses serviços, quando eu falo da logística na administração pública, a logística ela tem que obedecer os critérios, né, do que a lei permite também. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Decisões de integração logística na cadeia de suprimentos. Aí, pessoal, eu posso colocar, né? Eu posso colocar aí a integração da logística, né? Uma logística integrada com várias relações colaborativas, né? Com fornecedores e tal, para que eu tenha uma melhor satisfação para atender, né? E aí, qual que é a vantagem dessa logística integrada que nós falamos na cadeia de suprimentos, né? Eu tenho maior velocidade nas respostas, eu tenho maior capacidade de satisfação do cliente, otimiza estoque e transporte, né? É aquela questão, o meu fornecedor, ele vai produzir de acordo com o que eu necessito, né? Então, se uma prefeitura, ela compra diretamente, ela faz a licitação, aí eu tenho que tomar cuidado com isso, ela faz licitação e compra direto ao fornecedor. Então, o fornecedor, ele já sabe qual que é quando faz uma logística integrada, o fornecedor ele já vai saber qual que é o gasto mensal, trimestral dos materiais, ele vai produzindo. Por isso que é exemplo, né? Por isso que é exemplo fazer isso. Então, tem esse compartilhamento, né? Os exemplos da logística integrada. E aí é o que eu falei, né? Eu tenho os pontos críticos, esses trade-offs logísticos aí, né? O custo e a qualidade, a Lei 8.666 se regulamenta aí os contratos de licitações, compras, né? Eu tenho que tomar cuidado. E aí eu tenho alguns trade-offs aí, como custo e velocidade também, aí a questão do ônibus, velocidade, e qualidade, nível de serviço e externalidades negativas, tá vendo? Né? Poluição, eu preciso trazer uma fábrica, mas a fábrica ela vai trazer uma grande degradação ambiental. Como é que vai funcionar isso aí? Custo, externalidades negativas, compras em grandes volumes. Então, eu tenho que, as decisões logísticas, elas vão de acordo com os trade-offs dela também. E são esses pontos críticos aí, né? Que são decisões que eu vou ter que tomar. Então, pessoal, está aqui, foi mais uma aula aí, a gente deixa à disposição de vocês, né? A gente continua à disposição de vocês, que vocês assistam o vídeo lá, né? Participem dos fóruns e estamos à disposição de vocês, tá bom? Bons estudos para vocês, tá? E até o próximo vídeo.